Olá pessoal, como eu havia prometido fazer alguns posts aí a respeito do dízimo, né? Dar algumas dicas aí, contando a história, a trajetória do dízimo, não só na Bíblia, mas paralela à Bíblia também, algumas enciclopédias aí que fala sobre dízimo, enfim, né? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ricardo, eu costumo dizer que eu sou um eterno estudante de teologia e principalmente na área da apologética cristã, que é a defesa do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? E graças a Deus, assim como eu, existem outros apologetas aí que realmente defendem a mensagem verdadeira e pura de Jesus Cristo, né? Que hoje, infelizmente, está sendo dissipada aí por muitas igrejas triunfalistas que existem aí na grande mídia, que a gente vê no dia a dia. Enfim. Bem, pessoal, vou tentar resumir no máximo, né, através dessa série, porque é um trabalho longo realmente, de muita pesquisa, né? Então, eu espero que vocês, se vocês quiserem, obviamente, acompanhar essas postagens, que vocês vão entender realmente aí toda a história do dízimo, não só na Bíblia, mas fora dela também, né? Não sei se eu vou editar esse vídeo, né? Então vai ser bem simples mesmo, se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa assim, né? Estou gravando aqui no meu lar, né? Na quarentena. Então espero que vocês gostem, ok, pessoal? Mas antes eu queria, pessoal, fazer uma correção aqui. No meu primeiro post de introdução a esse tema, eu havia dito que a palavra dízimo já tinha sido banida do 10º mandamento da Igreja Católica. Na verdade, ela não foi banida do 10º mandamento, foi banida do 5º mandamento, tá, pessoal? Então fica aí essa correção aí. Outra coisa também, pessoal, se vocês quiserem, eu tenho uma outra rede social, um outro Facebook, que se chama Aberrações Doutrinária Apologética Cristã. Então entra lá, tem algumas coisas simples lá, se vocês quiserem também voltado aí para apologética cristã, alguns posts aí, algumas coisas absurdas que a gente vê nas igrejas por aí. Então eu resolvi compartilhar nessa rede social aí. No Facebook é bem simples aí para o pessoal acessar, né? É bem fácil do pessoal acessar, o acesso bem rápido. Também, pessoal, eu queria deixar um recado aqui e convidar vocês, né? Volta e meia aí, eu participo de um programa de rádio, de debates, né? Na Rádio Pampa, aqui no Rio Grande do Sul. A Rádio Pampa fica lá, se vocês quiserem um dia sintonizar, na FM 97,5, né? Então, entra lá, a partir da meia-noite, é tarde, né? Então, eu sempre quando eu posso, eu entro lá nos debates lá. Com o jornalista Oberdan Pires, começa da meia-noite e vai até às 5 da manhã. Então, ali ele tem 10 temas e inclusive um voltado para a religião. Então, eu estou sempre participando ali, né, de alguns comentários, de algumas, né? Então, entra lá. Não tem menos de sábado, né? Começa de domingo até sexta-feira. Ok, então, pessoal. Bem, para a gente entender o dízimo, a gente precisa dar uma lida, né? E eu falei que eu ia citar aqui, vamos ver se a gente consegue nesse primeiro post, duas passagens muito interessantes, né? Que todo pastor, todo líder aí, ele costuma usar para defender aí a teologia da prática do dízimo, que é Malaquias e uma lá no Novo Testamento, que é dai a César o que é de César. Fora outras aí também, várias passagens que eles falam aqui tem. Bom, enfim. Bom, então pessoal, antes de mais nada também eu queria dizer o seguinte aqui, né? Quando eu cito igrejas triunfalistas, primeiro, igrejas triunfalistas, o que são igrejas triunfalistas? São igrejas da grande mídia que a gente vê hoje aí, que são aí, que tem no seu bojo litúrgico, né, na sua forma, na sua prática de cultuar a Deus, uma teologia não muito parecida com essa que a gente vê, a prática da Bíblia, né? A gente vê que é uma teologia fora do contexto bíblico. Por quê, igrejas triunfalistas? Porque elas têm aí uma teologia de prosperidade, né? Uma teologia ali que é dando que se recebe, e é uma teologia bem franciscana, na verdade, né? Você tem que dar alguma coisa para poder receber de Deus, e a gente sabe que isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não tinha, nunca pregou que você tinha que dar alguma coisa para receber em troca, né? Bem, pessoal, então, quando eu costumo dizer igrejas, a gente tem que fazer um ponto aqui de ressalva, porque na verdade a igreja em si, como irmandade, ainda é a última instância que Deus acredita que o homem possa se religar-se com seu Criador. Então, quando eu falo igreja, aqui a gente, fica meio muito leve, né, muito dura, aliás, né?
Então seria, na verdade, os líderes, né? Na verdade, os líderes que são os grandes fraudulentos aí, né? Porque, na verdade, a gente sabe que dentro dessas igrejas triunfalistas existe, em muitas delas, um trabalho excepcional, de excelência, né? Visita a presídios, fazem aí entrega de cestas básicas. Tem um trabalho aqui no Brasil mesmo, aí no norte, que uma igreja dessas fez, foi um trabalho excepcional. E a gente sabe também que dentro do trabalho deles, muitas pessoas conseguiram chegar a Deus. Então nós não podemos menosprezar esse trabalho deles, né? A gente sabe que uma mão enferma que semeia não compromete a germinação da semente. Então fica aqui a minha ressalva, né? A gente fala às vezes igreja, mas a igreja em si não é, né? Existe muitas pessoas boas dentro desses lugares, né? A gente tem que deixar um pouco de ser muito religioso, né? Na verdade nós somos muito religiosos. Nós achamos que gente boa só existe dentro do nosso arraial religioso. E na verdade não, existe fora dele também, né? Existem pessoas boas na igreja católica, existem pessoas boas no centro espírita, existem pessoas boas na sua rua, o seu vizinho, enfim, existem pessoas boas em todos os lugares, né? Não existe só nosso arraial religioso. Então não adianta a gente achar que é só dentro do nosso contexto que a gente acha e que é ali que vai acontecer as coisas espirituais. Não. Ok, então pessoal, bem, então vamos entender a passagem de Malaquias, né? Porque nós sabemos que todo pregador, e eu já disse isso no primeiro post, né? Muito pregador vai me criticar, mas enfim, não tem problema, né? Eu gostaria também aqui de falar que a minha intenção aqui não é fazer com que você pare de dar sua oferta, pare de contribuir com a sua igreja, para a sua igreja. Não. A minha intenção aqui é com que você, depois desses posts, você pare para refletir e pensar na palavra de Deus, o que ela quer realmente transmitir para você, né? O que você achar que é bom para você, você pega e guarde dentro do seu coração. O que você achar que não é bom, você joga fora, não tem problema, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. A palavra de Malaquias, defendida por muito líder, né? Geralmente fala que você está roubando de Deus quando você não dá o dízimo. Então vamos lá, vamos estudar a Bíblia primeiro, vamos ver o que a Bíblia fala dentro dessa palavra de Malaquias, né? Malaquias 3:10, vamos lá, ou melhor, 3:8, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ok, essa palavra aqui você já cansou de escutar ela, né? Já várias vezes, quase todo mês ali na sua igreja. O que está acontecendo aqui, né? Profeta Malaquias, mas eu te pergunto, você já leu o livro de Malaquias todinho para ver qual que é o contexto? Sim, porque na teologia, né? Na teologia a gente tem a hermenêutica que estuda o texto no seu contexto, ou seja, quando tem uma palavra meio duvidosa, você vê o contexto para poder entender. Aí você vai entender ali, procurar entender em que ocasião está acontecendo aquele diálogo, porque quem está falando aquilo, né? E às vezes, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, que tem muita passagem, principalmente no Antigo Testamento, que não serve para nós hoje. Por quê? Porque no Antigo Testamento existia uma lei mosaica, né? O povo judeu existia ali, ele vivia sobre uma lei mosaica da época. Existia sobre uma lei, inclusive, que já permeava já desde a época de Moisés. Então, se você pegar, muitos pregadores pegam, né, passagens ali do Antigo Testamento e tentam remeter para um outro período, não vai dar certo. Então nós temos que ver isso. Por isso que dentro da teologia existe a hermenêutica, né? A hermenêutica vai dar essa forma de essa facilidade para você entender os livros, a Bíblia e as passagens, né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Malaquias 3:8 a gente sabe que é aquela que a gente sempre ouve, né? Então vamos pegar o seguinte, vamos para Malaquias, voltar um versículo antes, Malaquias 3:7. Vamos ver. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tomar? Opa, para aí. Então nós percebemos nesse versículo 7 aqui, parece que alguém está falando com alguém aqui. É um diálogo, ok? Então vamos pesquisar mais o livro de Malaquias. Vamos lá
para o capítulo 2, no capítulo 2 de Malaquias, voltando um capítulo antes, 2. No capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos lá. Agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso, não propodes isso no coração. Opa, para aí. Percebe aqui então que Deus aqui, alguém está falando com o sacerdote. É um diálogo diretamente com o sacerdote. Diretamente com o sacerdote. Vamos entender então, vamos pegar o livro de Malaquias lá no início então. Vamos pegar capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1, verso 1. Vamos ler o versículo 1 primeiro. Sentença pronunciada pelo Senhor dos Exércitos, pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Ora, o que aconteceu aqui? Vocês sabem que no período bíblico lá, foi construído o templo e o dízimo, a gente sabe, pessoal, que o dízimo ele sempre existiu, bem antes da igreja, né? O dízimo é uma forma de tributo aí, de se contribuir aí para o Estado, né? E a igreja, ela entra na história do dízimo quando ela é na história, no período bíblico de Moisés, e aí é construído o templo, e aí Deus sim, ele anuncia que tem que ser cobrado, tem que ser tirado o dízimo ali das pessoas, mas para um fim específico, para um propósito específico para o templo, ok? Tá, então pessoal, isso aconteceu logo depois do exílio do povo, dos israelitas saírem lá do exílio do Egito, né? E eles saíram e aí sim o dízimo foi regulamentado para o sistema levítico. Por que para o sistema levítico? Porque era dado aos levitas, os levitas eles tinham um trabalho fundamental dentro do templo, não é diferente, muitas igrejas falam que levitas é de tocar, cantar, pode ser até que eles tinham esse trabalho dentro do templo, mas o trabalho deles mesmo ali era conduzir ali os sacrifícios, porque realmente as pessoas chegavam para fazer o sacrifício, não poderiam chegar diretamente lá no holocausto, tinha toda uma cerimônia, né, regulamentada ali por Deus e não podia. Então os levitas tinham esse trabalho dentro do templo. Então, quando foi regulamentado para o sistema levítico, o dízimo, porque Deus ele regulamentou dentro do templo para um fim específico. E qual que era esse fim? Para que servia o dízimo? Ora, o dízimo era para os levitas, porque eles não tinham bens, não tinham herança, e se dedicavam totalmente ao templo. Para o sacerdote, que o sacerdote também ali fazia esse intermédio ali dentro do templo, e também era destinado para uma festa que acontecia lá anualmente, ou a cada 2, 3 anos, né? Então esses dízimos eram separados para órfãos e peregrinos que passavam pela cidade ali, existia festas e tal, então eles pernoitavam, ficavam no templo e esse dízimo era destinado para esse fim. Então a gente percebe que o dízimo ele tinha um propósito específico. Só que com o passar dos anos, né, nós podemos perceber que o povo estava se corrompendo, estava esquecendo de adorar a Deus, estava idolatrando outros deuses, então começou a se corromper e junto com isso, com essa moda, assim podemos dizer, dentro do templo não foi diferente, né? O que estava acontecendo dentro do templo? Estava havendo uma corrupção dentro do templo. O sacerdote, que é o que comandava, era o grande chefe dentro do templo, ele estava corrompendo. O que ele estava fazendo? Ele estava desviando os dízimos, que era para a casa de Deus, estava desviando da casa de Deus. E aí, o que aconteceu? Deus chega a um ponto que ele fala, não dá mais. Não dá mais. Então, o que ele faz? Ele chama o profeta Malaquias e pede para o profeta Malaquias ir lá exortar os sacerdotes do templo. Nessa passagem, quando a gente escuta roubais no quê? Ora, é Deus falando com o sacerdote. Essa palavra não pode ser remetida para nós hoje. É um diálogo que está acontecendo entre o próprio líder da igreja. Ele está roubando de Deus e Deus está exortando através do profeta Malaquias. Então, pessoal, a gente pegar um texto desse e remeter para nós hoje, falar para o cidadão, lá para o membro, que se ele não der os 10%, ele está roubando de Deus e lê Malaquias 3:8, é
uma discrepância incrível, né? É realmente extrapolar as Sagradas Escrituras sem hermenêutica, sem exegese bíblica nenhuma. É assassinar realmente o contexto bíblico todinho. Então, pessoal, essa passagem de Malaquias, mas aí você pode pensar, mas a palavra de Deus, ela não serve. A palavra de Deus não serve. A palavra de Deus, a Bíblia, eu costumo dizer que é muito única. A Bíblia é o livro mais completo que existe na face, no planeta. A Bíblia se autodefine. A Bíblia, ela não pode ser adaptada, ela tem que ser interpretada, ela tem que ser estudada. Então ela não serve. Essa passagem de Malaquias não serve para nós hoje. Ok, pessoal. Então, a gente sabe que realmente aí a palavra de Malaquias, acho que não tem dúvida nenhuma, né? Realmente o que estava acontecendo ali era um diálogo entre Deus e o próprio sacerdote. Vamos ler, voltar em Malaquias para a gente não ter dúvida nenhuma, deixar nenhuma dúvida. Malaquias 1 e no versículo 13, fala assim, ó, diz o Senhor dos Exércitos: vós ofereceis o que foi roubado, o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu de vossa mão, diz o Senhor. Então aqui mata a pau, né? Esse versículo aqui 13 do capítulo 1 de Malaquias realmente fala ali que Deus está totalmente insatisfeito com o trabalho do sacerdote no templo, insatisfeito porque o propósito do dízimo ali, da oferta, né? Era realmente para um fim, tinha um propósito específico, e ali o homem sacerdote acabou ali com os planos de Deus, ou tentou pelo menos, e Deus fala, não, ali não dá mais, está roubando, está trazendo. O que o sacerdote fazia? Ele pegava lá, as pessoas traziam um bezerro bonito, porque o sacrifício era assim, né? Tinha que trazer do seu melhor, então ele trazia lá o melhor bezerro, tal, sem mancha, sem defeito. E o que o sacerdote fazia? Ele pegava esse bezerro limpo, puro, pegava, desviava e deixava lá, botava um bezerro coxo lá, enfermo, doente, entendeu? Ou seja, dava para Deus aquilo que sobrava, né? E na verdade não funcionava assim naquela época. Ok, então, pessoal, vamos então, vamos tentar entrar, né, numa segunda parte aí. Eu não vou esticar muito o vídeo aí para você não ficar cansativo aí, para você curtinho, você vai raciocinando depois, aos poucos pega a sua Bíblia, dá mais uma lida, enfim. Mas vamos tentar entrar na segunda parte, que é uma parte muito interessante aí, que eu acho, né? Que é uma parte já lá no Novo Testamento, né? Depois nós vamos voltar a esmiuçar aí toda a história do dízimo, comparando o dízimo bíblico lá de Moisés, né, da época do templo, e o dízimo medieval, que é o dízimo depois de Jesus Cristo, que se permeou e existe até hoje nas igrejas. Por que é cobrado o dízimo hoje nas igrejas? Nós vamos saber que foi através de um decreto, não foi Deus. Deus, a gente sabe que o propósito de Deus era lá no templo, né? O dízimo tinha um propósito específico, e que quando acabou o templo, foi destruído, você sabe que o templo foi destruído. Quando foi destruído o templo, acabou a função dos levitas, né? Esse trabalho todo se encerrou. A gente sabe que se encerrou também o dízimo, porque o dízimo era uma prática do templo. Então nós vamos ver isso também posteriormente, mas em uma outra postagem. Ok, pessoal? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, 25. O que significa isso? O que significa essa passagem? Ora, muitos teólogos aí que defendem o dízimo falam que dai a César os tributos, né? E dai a Deus o que é de Deus. O que é dai a Deus? O dinheiro. O que aconteceu? Qual que era o contexto? Que situação estava acontecendo isso? Ora, Jesus, vocês sabem que os escribas e fariseus queriam pegar sempre Jesus no contrapé e entregar eles aos romanos para ser condenado à morte de cruz, a pior morte que tinha. Enfim. E aí o que eles sempre tentavam pegar Jesus no contrapé? Essa passagem, eles estavam falando sobre tributos, numa certa situação, e aí Jesus lá, tranquilamente, o que ele faz? Ele pede uma moeda, né? Na capa aí dessa postagem, eu deixei umas moedas para vocês verem até como é que era a moeda da época, né? De um lado tinha uma esfinge, né? Tinha o rosto do imperador, e atrás tinha uma escrita. Ok. Então o que Jesus faz? Ele pede essa moeda e pergunta para as pessoas o que tem na esfinge e atrás da moeda, a escrita da moeda. Ora, se a gente for mergulhar aí na história, nós precisamos estudar um pouquinho o que significa a escrita. Porque Jesus fala em escrita, isso é bíblico, está na Bíblia, ele fala o que está
na inscrição na moeda. Ou seja, a gente sabe, pessoal, que César, né, o imperador, eles tinham uma dinastia a ser seguida, né? É uma dinastia que se permeava, ficava de família, de pai para filho, né, imperador. Então, o que tinha na esfinge? O rosto de César. No rosto de César, a gente sabe que a Roma mandava, era tremenda, ela comandava todo o território ali que era comandado por Roma, que Roma tinha o domínio, realmente eles tinham que ser realmente reverente ali, prestar reverência a Roma e ao seu imperador, que no caso era Júlio César. Ok. Quando Jesus pede a moeda, o que a gente vê de um lado da moeda? O rosto de Júlio César, né? Ou seja, o que tinha na esfinge, atrás, escrito na esfinge? Eu não sou muito bem em latim, tá? Mas, enfim, o que estava na escrita? Estava assim, ó, de Kaiser divide audi falo, uma coisa assim, né? Ou seja, o que significa? Vamos lá. Tibério César, filho do divino Augustus. Augusto que era o pai dele, filho divino Augusto. Mas eles, divino, veja bem que eles, né? Na moeda estava escrito isso. O que estava se referindo a essa escrita? Uma dinastia. Ora, uma escrita, uma dinastia que a gente sabe que é uma reverência. Por quê? Quando o imperador ali ele deixava seu rosto esculpido na moeda, para gerações futuras saberem realmente ali que existiu ali um imperador ali e existiu uma dinastia de uma família forte ali, né? Então, o que é dar a César? E o que é dar a Deus quando Jesus pega a moeda e pergunta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? O que a gente dá a César no contexto da escrita? É uma dinastia, se refere a uma dinastia forte, se refere a uma dinastia de domínio. O que se dá a César? Reverência. A César se dá reverência, segundo a escrita, que é o que Jesus deu ênfase. O que tem na escrita? Reverência. Então, o que se dá a Deus, então? Ora, aí eu pergunto, o que você dá a Deus hoje? O que Deus precisa de nós? Dinheiro? Não. Jesus não precisa de dinheiro. Jesus precisa de adoração. Então, dai a César reverência, dai a Deus adoração. É isso que Jesus quis dizer. Ora, se Jesus falasse, não pode dar o tributo. Nós temos que ver, pessoal, que Jesus ele chega num período que a lei estava em vigor ainda. Existia a lei ainda, né? A lei ainda permeava ainda. Existia a lei naquela época. Então Jesus ele tinha que obedecer à lei. Só que Jesus era o Filho de Deus, né? Quando eles tentavam pegar ele no contrapé, agora ele não vai estar incitando o povo a não pagar os tributos, então nós vamos prender ele e entregar a César. Não, Jesus era Filho de Deus, né? Me deu uma moeda e já... O que está escrito na moeda, né? Então, a gente sabe que saiu pela tangente. Agora, nos posts seguintes, pessoal, nós vamos entender um pouquinho aí de qual o significado realmente quando Jesus vem, porque Jesus, ele deixa para nós grandes lições sobre não pagar o dízimo, né? Inclusive Paulo, nós vamos ver nas próximas postagens, né? O grande, né, que foi Paulo, as cartas que ele escreve às igrejas, ele não dá ênfase ao dízimo. Ele não faz questão de dar ênfase à oferta e tal. A grande preocupação de Paulo era com os necessitados. Não era o efeito que você não pagar o dízimo ia causar, né? Esse efeito de lei que realmente existia na época. Então isso nós vamos entender nos próximos posts, e entender também da própria boca de Jesus, né? O que ele falava sobre contribuições, sobre... Então nós vamos ver nos próximos posts, e eu espero que você acompanhe aí, né? E eu acho que é isso. Antes de encerrar, pessoal, eu queria aqui deixar para vocês aqui como recomendação de leitura, né? É sempre bom a gente ler, principalmente nessa quarentena. E aqui eu tenho 2 livros para vocês. Esse livro aqui é do pastor Elias Soares de Moraes, né? É um grande pastor aí, que foi um professor meu na faculdade. Ele escreveu
Dois livros, duas edições, né? Perguntas difíceis de responder. Esse aqui é o livrinho 1, né? E esse aqui é o 2, ó. Tá vendo? São grandes curiosidades que tem aqui. Eu aconselho a você, não estou ganhando nada para isso, né? Mas eu aprendi muito com esses dois livros, né? Tem outras recomendações de leitura que no decorrer aí dos posts eu vou passar para vocês, né? Então esses dois livrinhos aqui, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2, já tem o terceiro, né? Se você quiser, eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Entra lá na livraria dele, né? Se chama A Livraria do Pastor Elias. Então você entra lá, clica lá que você vai ter esses dois aqui e mais um terceiro que eu nem tenho o terceiro ainda, né? E são livros muito legais, né? Aqui no livro volume 2, por exemplo, ó, tem perguntas difíceis de responder. Quer ver? Ó? Olha só, vou só dar uma dica para vocês aqui, ó, fala sobre teologia. Quem criou Deus? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Né? Por que Deus matou Uzá? Né? O nome de Deus é Jeová. E aí vai, né? Por que Jesus precisava ser Deus? Então, são perguntas, ela tem aqueles graus de difícil de entender, de responder, enfim. Aqui ele fala aqui bem resumidamente, ok, pessoal? Isso aqui são as dicas de leitura para vocês e eu espero que você tenha gostado desse primeiro post aí, né? Nas próximas aí a gente vai melhorando. Ok, então, pessoal, que Deus abençoe vocês todos. Eu espero que nessa quarentena passe logo, mas que sirva também para a gente refletir, né? Seja momentos de reflexões dentro do nosso lar e essa questão sobre o dízimo também é uma coisa, mexer realmente, eu posso dizer até num ninho de cobras, né? Que é realmente o dízimo aí, a galinha dos ovos de ouro de muitas igrejas, né? E mexer com isso, por isso que vocês não vê muitos, né? Muitos falando, mas existe muitas pessoas aí. Se você pesquisar, vai ter muitas pessoas que realmente condenam essa prática. E eu não sou diferente, né? Sou um cristão convicto, nós temos os defeitos nossos, né? Como todo ser humano, mas sou um cristão convicto, né? Acredito piamente em Deus e acredito que só Deus para mudar o ser humano, mudar esse planeta, porque Ele comanda esse universo, está sob realmente a palma da mão dele. E nós não somos nada sem Ele, né? Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua casa, o seu trabalho e até a próxima. Que Deus te abençoe.